o que é feito do filtro de óleo que foi descartado ou do pneu que foi trocado do seu carro e toda a logística reversa que envolve a destinação correta dos materiais? Descubra no Meu Ambiente de hoje, que começa agora. A Lei nº 12.305 de 2010 instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ela prevê a prevenção e a redução na geração de resíduos, tendo como proposta a prática de hábitos de consumo sustentável e um conjunto de instrumentos para propiciar o aumento da reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos, aquilo que tem valor econômico e pode ser reciclado ou reaproveitado, e a destinação ambientalmente adequada dos rejeitos, aquilo que não pode ser reciclado ou reutilizado. E é aí que entra a logística reversa, um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial para o reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos ou outra destinação. É uma forma de você hoje conseguir trabalhar com esses materiais, né, que são gerados a partir ou após a sua utilização, de maneira que ele volte, né, novamente a ser utilizado num outro ciclo produtivo. Mas quem é responsável pela logística reversa? As empresas? O governo? O comerciante? O consumidor? Primeiro do próprio poder público, que pode, a partir de decretos, a partir de normalização, pode estabelecer diretrizes e exigir que se cumpra, né, dentro de alguma cadeia, esse processo. Existem também os acordos, que são os acordos setoriais, onde toda a sociedade contribui. Então, é uma forma de participação, onde todos que têm algum interesse dentro daquela cadeia, então fornecedores de matéria-prima, as indústrias de transformação, quem comercializa esses produtos e os próprios consumidores, verificando então através de um processo de reuniões e de discussões setoriais, né, qual vai ser o melhor caminho para que você possa, lá da ponta onde o material está sendo descartado, fazer a sua reutilização dentro do próprio processo produtivo daquele grupo, né? Ou você trabalhar numa dinâmica de oferecer esse produto, esse resíduo, para uma outra cadeia. E a Política Nacional de Resíduos Sólidos já promoveu mudanças? Antes da Política Nacional, nós já tínhamos algumas diretrizes, alguns decretos, que estabeleceram também acordos que foram muito importantes. E a gente já colocou em prática, já tem como exemplo, né, são as embalagens de agrotóxicos, por exemplo, ou as embalagens de óleos lubrificantes, né. Com o advento da política, nós tivemos os acordos setoriais, onde aí sim as embalagens né, dos produtos de óleos lubrificantes, as embalagens em geral, medicamentos, então produtos eletrônicos. Então, outros setores também tomando consciência da importância, né, da relevância desse assunto e querendo entender melhor como é que foi o exemplo desses outros setores que, né, anteveram, né, vieram antes da PNRS e assim conhecer quais foram as dificuldades, os desafios e como é que foi possível fazer isso mesmo antes de ter uma diretriz, mesmo antes de ter uma lei. Além da PNRS, o Estado de São Paulo conta com a resolução da Secretaria de Meio Ambiente número 11 de 2012, que trata do Programa de Responsabilidade Pós-Consumo do setor de telefonia móvel celular. No caso do celular, a gente tem dois elementos importantes. O primeiro é a bateria. Então a gente vai ver que baterias, como as pilhas comuns, as baterias que a gente tem nos celulares, nós já temos vários pontos, inclusive em supermercados, em locais que a gente tem muita frequência e que é possível fazer esse descarte.
Os equipamentos eletrônicos, eles possuem ali uma riqueza muito grande de materiais que podem ser reciclados, são resíduos, né, para a indústria, são resíduos importantes, muitas vezes caros, que têm que ser adquiridos para a fabricação, e que nós já temos algumas empresas que estão trabalhando com a reciclagem desses produtos e dessa maneira poder fazer o retorno desses resíduos para esse setor. Sim, no caso das lâmpadas também? No caso das lâmpadas, no caso dos pneus, nós estamos trabalhando, estamos vendo aqui um esforço grande para estar em negociação para medicamentos, embalagem de medicamentos. Então a gente tem alguns setores que estão evoluindo. Em Campinas, esta loja de equipamentos e assistência técnica autorizada realiza um programa de coleta de aparelhos e baterias para dar a destinação certa aos materiais. Foi uma iniciativa nossa. Nós, como empresa, nós nos preocupamos muito com o meio ambiente, né? E gostamos de estimular isso, tanto na nossa empresa, quanto com os nossos colaboradores, né? Com a sociedade em si. Então foi mais por um projeto, de repente, pessoal, da nossa parte, que a gente transferiu isso para a empresa. A recepção é feita neste coletor, que fica perto do balcão da loja, para que o cliente que vem aqui tenha facilidade de deixar o seu aparelho antigo. O material é separado no almoxarifado da empresa por marca, acessórios e tipo de equipamento. Aqui, o assunto é tão sério que até no Dia da Árvore, em setembro, foi realizada uma campanha que a cada aparelho deixado, o cliente ganhava uma muda de árvore frutífera. As atendentes são treinadas para estar falando a respeito dessa questão de reciclagem e, assim, aos poucos vai se tornando um pouco mais claro isso, porque as pessoas não têm ideia do quanto isso é importante. Muitas pessoas ainda têm aquela mentalidade de que vai deixar o celular que não usa mais, a bateria que não usa mais dentro da gaveta em casa, e não é bom isso, porque você acaba, né, acondicionando coisas que são contaminantes na sua residência, e isso impede que seja feito essa reciclagem, trazendo para o lugar adequado. Na última coleta foram 400 quilos de equipamentos, e isso se deve ao trabalho de conscientização sobre o descarte correto desses aparelhos. É uma forma da gente conseguir, né, colaborar com o meio ambiente e, ao mesmo tempo, ir conscientizando as pessoas dessa atitude tão positiva. Daqui para a empresa do Paraná, especializada na gestão de resíduos sólidos urbanos, em especial o lixo eletrônico. Ela é quem faz a logística desse material para as indústrias produtivas. Nós conversamos pela internet com o diretor, que explicou que grande parte vai para o exterior. No Brasil ainda não existe usinas de grande porte que tratem o metal pesado, tá? Portanto, esse material vem para a nossa unidade situada em Curitiba e é feita uma triagem desse material, uma classificação, né? E posteriormente esse material ele é exportado para a Ásia, para a Europa, para os Estados Unidos, onde ali a gente faz o tratamento químico desse material. E aí é extraído todos os metais pesados que contém na placa. A gente faz a manufatura reversa desses produtos, né? Onde é separado cada tipo de matéria-prima. O tratamento é dado de acordo com o equipamento eletrônico que chega à empresa. O televisor tem um tratamento, o celular tem outro tratamento. Então, cada produto específico ele tem um tratamento diferenciado conforme a matéria-prima de constituição dele. São 250 mil toneladas de equipamentos processados por ano e a sustentabilidade está presente em todo o transporte, segregação e destinação final dos resíduos sólidos. Os ganhos ambientais são enormes, né? Não só para essa geração, mas para a geração seguinte também, porque hoje nós trabalhamos mais ou menos com 250 toneladas mês de resíduo eletrônico, né? Então, a cada mês é tirado da natureza, é tirado das empresas, é tirado do público, esse volume, né, de resíduo que provavelmente estaria indo para o meio ambiente, prejudicando o meio ambiente, né?
No próximo bloco, saiba como fazer o descarte correto dos medicamentos vencidos ou que você não usa mais. A população brasileira é responsável por gerar mais de 10,3 mil toneladas por ano de resíduos em medicamentos devido à falta de um sistema de descarte adequado. Além da legislação relacionada ao meio ambiente, recentemente, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, divulgou uma nova norma elaborada pela Comissão de Estudo Especial de Resíduos de Serviços de Saúde, que busca atender a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Foram aproximadamente 2 anos e 2 meses de estudos para a elaboração desta, que é a primeira da ABNT, que trata dos procedimentos de logística reversa, visando as boas práticas nas etapas de coleta, armazenamento temporário e coleta externa dos medicamentos vencidos ou em desuso. Em Campinas, tramita um projeto de lei que obriga as farmácias e drogarias do município a disponibilizarem urnas receptoras de medicamentos vencidos, insumos farmacêuticos, correlatos, cosméticos deteriorados ou com prazo de validade expirado. Esse projeto vem de encontro àquilo que os consumidores nos pediram, nos solicitaram, que é não só o descarte dos medicamentos, mas também o descarte de cosméticos que muitas vezes eles estão com a validade vencida, ou muitas vezes a dona de casa ou o próprio cidadão, ele não tem mais por que utilizar aquele produto, ou por, vamos dizer, porque ele não quer mais, ou ele teve algum problema de alergia. Então a gente pede para que as farmácias tenham essas urnas receptoras para que esse cidadão possa se dirigir até elas e fazer ali o seu descarte, uma vez que vai também estar evitando a contaminação da água e também a contaminação do solo, onde esses produtos são descartados aleatoriamente. E o nosso programa veio conhecer essa atitude pioneira do Marcos lá em 2007, já preocupado com o meio ambiente. Marcos, por que então lá em 2007 você falou, não, eu não posso descartar, mas eu tenho que incentivar as pessoas também a não descartar os remédios, mesmo antes de haver uma legislação que se obrigava a isso? A gente apareceu uma empresa e a gente tinha essa preocupação de não fazer o descarte inadequado, que contaminasse o solo, que contaminasse a água. Então apareceu uma empresa que nos possibilitou, nós a contratamos e possibilitou que a gente fizesse esse descarte adequado, de maneira que a gente não tivesse que jogar os nossos resíduos que nós usamos aqui nas nossas análises de qualidade e principalmente a gente pode oferecer para o público a possibilidade de fazer um descarte adequado daquele medicamento que está na casa dele, que está na sua casa, vencido. Esse medicamento, em vez de ser jogado no vaso sanitário, em vez de ser jogado no ralo da pia, ou no próprio lixo, a gente possibilita que eles tragam aqui e com isso a gente faz o descarte adequado, não poluindo o meio ambiente e garantindo que a água e o solo sejam preservados para a gente e para gerações futuras. Porque a gente começou a alertar para o risco de contaminar lençol freático, a gente começou a alertar para o risco de acidente doméstico, crianças que às vezes acham que aquele remédio que está lá colorido é uma bala e tomam uma medicação e passam mal, é uma importante causa de acidente doméstico com criança, é uma importante causa de acidente doméstico com idoso, com pessoas que têm limitação de visão. Então, com isso, a gente ofereceu a possibilidade de falar, para que você vai ter um depósito dentro de casa? Por que você vai guardar dentro de casa um remédio e que depois vence? É um risco. Aí, nós também alertamos para a segunda, como descartar adequadamente. No vaso sanitário, vai para os mananciais de água e contaminação de lençol freático, de rios e reservatórios. E simplesmente fazer a separação desse lixo
para que o catador... Isso também. não. Jogar no lixo também é outra causa. Aí quem é que vai ver aquela balinha, né? Que não é balinha, que é um remédio. É uma criança, um catador de lixo, alguém que está manipulando os depósitos de lixo. É muito cômodo jogar no ralo sanitário, é muito cômodo jogar no lixo. O certo mesmo é a gente assumir essa responsabilidade. Para nós, como pessoa jurídica, como empresa, é muito viável arrecadar e cuidar disso. É uma responsabilidade que a gente não pode abrir mão dela. A conscientização do consumidor é vista como aliada nesse processo. No começo era muito mais que as pessoas traziam, hoje elas já trazem um pouquinho menos, entendeu? Por quê? Não porque já tem a consciência e não deixam acumular. Saindo da farmácia para a empresa especializada em gerenciamento de resíduos na área química. Ela faz a coleta e a destinação do material descartado em farmácias, clínicas, laboratórios e outros estabelecimentos que trabalham com produtos químicos. Quem explica como esse processo se dá é a Maria Luísa. Esse resíduo gerado, que é considerado um resíduo químico, vem para a Ambicamp, onde há um armazenamento temporário. E o cliente ele já condiciona o resíduo exatamente nas embalagens adequadas. Então, quando há a nossa coleta, nós temos a frota própria, e quando a coleta ocorre, essas embalagens elas já são trazidas para cá, onde há uma conferência de peso e o armazenamento temporário, que depois irá para a destinação final, separado por família química. Então, por exemplo, uma cápsula, se ela está dentro de um potinho PET, vem com o potinho e tudo, muitas vezes fora da caixa primária ou não, às vezes sim. E é colocado ali. E aquela embalagem vai enchendo e nós temos a periodicidade de coleta. Nem a farmácia de manipulação, nem a Ambicamp toca no medicamento que está dentro da embalagem acondicionada. A legislação não permite. Então é feito um lacre, né, dentro da embalagem e essa embalagem vai para a destinação final desta forma. Quando é gerado, por exemplo, medicamentos fora do prazo de validade, no estado líquido, ele já tem uma embalagem para isso. Medicamentos fora da validade no estado sólido, ele também já tem uma embalagem para isso. Então, quando a gente traz, é só separar a embalagem aqui nas bacias de contenção. A especialista garante que sem o descarte correto dos medicamentos, os prejuízos ambientais seriam enormes. Tem muitos estabelecimentos que não atendem a legislação por completo, fazem algo parcial e isso é muito ruim. Por quê? Porque se toda geração de resíduos que for feita de forma inadequada, só compromete o meio ambiente. Se as atividades comerciais, fabris, não se comprometerem em atender a legislação, não porque a lei obriga, mas por conscientização mesmo, vai ficar cada dia pior. E os recursos naturais são os mais prejudicados. No próximo bloco, conheça a máquina que utiliza processo inovador para a reciclagem de filtros de óleo. E mais, para onde vão os pneus que você troca na Auto Center?
máquina capaz de reciclar até 1.000 quilos de filtros de óleo usados vindo de inúmeros locais do país. De acordo com a Abrafiltros, a Associação Brasileira de Empresas de Filtros e seus sistemas automotivos industriais, a meta até 2019 é reciclar 22% dos filtros comercializados no estado de São Paulo, o que deverá resultar em mais de 7,7 milhões de filtros de óleo lubrificante automotivo reciclados no período. E quem vai falar sobre esse processo inovador de reciclagem de filtro de óleo é o Marcelo. Ele trouxe para cá esse processo de transformação do material. Marcelo, fala pra gente, primeiramente a gente percebe aqui, vamos falar daqui a pouco sobre os outros produtos, mas por que esse processo com filtro de óleo? Porque é uma necessidade de mercado, é um trabalho diferenciado, inovador aqui no Brasil e garante total destinação correta, ambientalmente correta dos resíduos, transformando isso em materiais reciclados. A inovação é no processo, é garantir toda essa sustentabilidade dos aspectos da transformação de um resíduo classe 1 perigoso em processo que possa ser reciclado. O objetivo é separar o óleo, o papel e o aço e reduzir o impacto ambiental desses materiais. Eles são armazenados em lotes identificados para contar a origem de onde veio, aí são armazenados e esse lote vai para a produção, onde foi feita a alimentação, a trituração do material, a separação do líquido do sólido e esse sólido depois uma segunda separação que separa o que é metálico do não metálico, né? Que é o papel, acaba sobrando de todo o resíduo somente o papel contaminado com óleo que vai para o coprocessamento. Porque o óleo vai para a reciclagem, o aço vai para a reciclagem e esses dois, principalmente o aço, é o que representa o maior peso em um resíduo que era todo ele contaminado, não passa a ser só no papel que é o mais leve. Então diminui em peso o impacto ambiental que pode gerar para o meio ambiente um filtro de óleo mal destinado. No caso do aço é a siderúrgica que utiliza, no caso do óleo são empresas que fazem o re-refino de óleo, que volta como óleo para a matéria-prima para as fábricas de óleo, né? As marcas conhecidas, e a parte do papel ela vai para uma blendagem e usada no coprocessamento nas fábricas de cimento. É um combustível alternativo. E aquele pneu que você troca na Auto Center? Você sabe para onde ele vai? A equipe do Meio Ambiente fez esse caminho. Imagine todos esses pneus em lixões, aterros ou mesmo incinerados de forma incorreta, prejudicando o meio ambiente. Aqui nessa empresa, eles têm a destinação correta. O processo começa no momento da troca. Esta autorizada, que trabalha com a responsabilidade ambiental, faz a separação do material que toda semana é recolhido pela empresa de gerenciamento dos resíduos. Nós fazemos isso já há muitos anos, nós temos essa preocupação e também em orientar o consumidor também, porque muitas das vezes as pessoas tentam reaproveitar um produto que ele pode, na verdade, não estar sendo útil para o dia a dia e para a natureza. Com uma etiqueta de rastreamento, quando chegam aqui, eles são separados. Como foi feito todo o processo até chegar no que é hoje? Sempre desenvolvendo com parceiros, né? O processo de trituração de pneus hoje não é feito dentro da empresa, mas é feito com empresas parceiras que atendem também os fabricantes de pneus. Então é todo dentro das normas e legislações que atende a esse volume, né? Hoje nós temos um sistema implantado com o nosso parceiro que o consumidor, ao deixar esse pneu no autocentro, no momento que ele foi substituído, ele ganha uma declaração desse autocentro que ele vai ser dada a destinação. E esse pneu ele é etiquetado, ele é rastreado, que é uma etiqueta que não sai. Quando o pneu chega aqui, que a gente lê no nosso sistema, isso em uma forma via web, o consumidor recebe que o pneu já chegou aqui dele, que dia que foi coletado, qual o número da nota, todo o processo, garantindo toda a rastreabilidade. E o consumidor? Será que ele tem a consciência de todo esse processo? Eu não sabia que aqui tem esse tipo de trabalho. E fiquei surpreso porque faz diferença, né? Você dar um destino correto para os pneus que a gente joga na natureza, né? Então, o ideal é que a gente possa reaproveitar para evitar prejuízo para a natureza, né? Então, eu fiquei muito surpreso e feliz porque realmente a gente tem que preservar. É a melhor solução para o nosso meio ambiente, principalmente com foco no que a gente chama de ciclo de vida do produto. Então, começo, meio e fim, para não prejudicar o nosso tão
tão prejudicado o meio ambiente. O consumidor vem mudando, isso é muito bom. É o consumidor que manda no jogo. Ele querendo isso, ele acaba obrigando a cadeia a se formar claramente, né? Transformar pneus em novos materiais. Aqui, as raspas da borracha viram pisos ecológicos. A gente tem um processo de separação, né? Um processo de peneiramento dessa borracha, tem um sistema magnético que faz a captura do metal, né? E a gente consegue limpar, purificar essa borracha para daí virar matéria-prima para se fazer piso de borracha ecológico. A gente faz um processo de colagem. É um outro material que a gente chama de poliuretano, né? Poliuretano que vai fazer a união dos grãos. Não é uma vulcanização, não vai grudar grão com grão, vai grudar grão com poliuretano. A gente pigmenta ele, né? A gente consegue tonalidade verde, vermelho, amarelo, azul. São várias cores que se pode fazer, né? E a gente pigmenta, coloca num misturador, que é muito parecido com uma betoneira, né? Bate aquilo tudo, você tira as porções, pesa as porções e coloca dentro dos pratos. A gente monta e prensa. O empresário lembra que a borracha é um material nobre. Antigamente, as pessoas imploravam para você levar a raspa de pneu embora. Ó, leva, eu te dou, te pago até o frete, alguma coisa assim. Hoje em dia ela tem um valor comercial, tá? Por quê? Porque está sendo disputado entre as empresas de piso e algumas empresas que fabricam asfalto ecológico, que é um material muito legal, é muito mais resistente do que o asfalto comum, tá? Eles precisam de um pó bem fininho para estar trabalhando, eles precisam de moer essa raspa mais ainda, e a gente não, a gente consegue trabalhar com ela já meio que in natura, né? Você está tirando uma sucata e está transformando numa coisa nobre. Mas, para falar a verdade, a borracha, ela é um material fantástico. A borracha, ela é um material, a gente fala assim, indestrutível, né? Entre aspas, né? Por quê? Um material que, se você jogar um pneu na natureza e esperar ele se degradar, ele vai levar de 450 a 500 anos para sumir da natureza, entendeu? Então, é lógico que a raspa, como ela é moída, ela vai se degradar muito mais rapidamente, mas vamos falar aqui uns 50, 100 anos, né? Mesmo assim, é uma coisa muito resistente, né? Então, a longevidade do piso que a gente faz é muito grande. E ele pode ficar exposto ao sol, à chuva, porque ele tem toda essa natureza já de robustez que vem da borracha. A sustentabilidade está em todo o processo de produção dos pisos. A gente não gera resíduo. O que a gente gera, vamos dizer, se sai alguma placa com defeito, uma pintura ruim ou algum defeito, a gente tem um processo de descarte disso. Algumas partes desse produto, você pode usar isso para fazer um recorte de um piso. Você leva na obra, você descarta aquela parte que seria descartada naturalmente de um piso novo, você descarta aquela parte e você usa para um recorte. Alguns, a gente não consegue fazer isso. Alguns vão dizer que saiu muito problemático. A gente leva isso para um parceiro nosso que faz a moagem. Ele moe esse piso de novo e devolve para nós e a gente volta. Começa tudo de novo. Começa tudo de novo.